Olá, eu vou resolver essa questão. A função y igual a log de x ao quadrado menos 6x mais 2k mais 1 é definida para todo x pertencente a R se, para que a função seja definida, o logaritmo ele vai ter que existir. Eu vou ter que colocar aqui valores para x para que assim tenha logaritmo. A condição de existência para o logaritmo diz que o logaritmando ele tem que ser maior do que zero. O logaritmando é a parte que está dentro do parênteses, que é x ao quadrado menos 6x mais 2k mais 1. Isso tem que ser maior do que zero. É uma condição de existência para o logaritmo. O logaritmando tem que ser maior do que zero. Como esse logaritmando aqui é um polinômio de segundo grau, e o coeficiente do termo do segundo grau é positivo, para que esse polinômio seja maior do que zero, basta que o delta seja menor do que zero. Por quê? Eu vou explicar aqui do lado direito. Eu vou fazer aqui um eixo x, vou fazer o gráfico, um eixo x aqui. Como é um polinômio de segundo grau, ele vai ter um formato de uma parábola. E a parábola vai ter a concavidade voltada para cima, porque o coeficiente do termo de segundo grau é positivo. Aí ela vai ter esse formato aqui. Observe que a parábola não está tocando em nenhum ponto no eixo x, porque eu estou considerando que o delta seja negativo, seja menor do que zero, porque aí não vai ter raízes. Se não vai ter raízes, a parábola vai ficar toda acima do eixo x, e os valores do polinômio, assim, os valores do polinômio vão ser positivos. Porque o que, que acontece? Quando eu vou calcular a raiz eu uso essa fórmula aqui, menos b mais e menos raiz de delta, dividido por 2a. Aí, quando delta é negativo, como não existe raiz quadrada para número negativo, não vai ter raízes. E a parábola não vai tocar em nenhum ponto no eixo x. Porque, por exemplo, quando delta é igual a zero, aí vai tocar em um ponto no eixo x. Aí vai ter o ponto aqui, ó, no eixo x, e que o polinômio vai ser igual a zero. Ou então, quando o delta é maior do que zero, aí a parábola vai tocar em dois pontos no eixo x. Aí vai ter dois pontos no eixo x, que o polinômio vai ser igual a zero, e vai ter ainda os pontos, vai ter a parte aqui da parábola e que o polinômio vai ser negativo, vai ser menor do que zero, e não pode. A parábola tem que estar toda acima do eixo x, para que assim seja maior do que zero. Então, continuando aqui, o delta, a fórmula dele é b ao quadrado menos 4ac. O b é o coeficiente do termo do primeiro grau, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o coeficiente do termo do segundo grau, que é 1, vezes o c, que é o termo independente, 2k mais 1. Isso tem que ser menor do que zero. Lembrando, tem que ser menor do que zero, para não ter raízes. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 2k mais 1. Tem que ser menor do que zero. 36, aí eu vou fazer uma propriedade distributiva. Menos 4 vezes 2k, vai ser menos 8k. Menos 4 vezes 1, menos 4. Aí vai ter que ser menor do que zero. Vou deixar 8k vindo primeiro. Aí o 36 menos 4 vai dar mais 32.
menor do que zero. Menos 8K é menor. Aí o mais 32 vai passar para o outro lado da desigualdade, vai ficar menos 32. Vou multiplicar essa desigualdade toda por menos 1. Aí vai ficar 8K positivo. Aí o sinal, a desigualdade aqui eu vou inverter, vai ficar maior. E o menos 32 vezes menos 1, mais 32. O 8 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 32 dividido por 8. K vai ser maior do que 32 dividido por 8, que é 4. K é maior do que 4. Analisando as alternativas, tem a letra C.